Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta quinta-feira da sexta semana do tempo comum, com o desejo sincero de que você seja visitado por Deus. Que o dia de hoje seja resplandecente na sua vida, seja realmente uma oportunidade de uma experiência verdadeira com o Senhor. Para rezarmos melhor e melhor ouvirmos o que Deus quer nos falar e a Igreja quer nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 17 de fevereiro, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Ouçamos atentamente essa palavra do Senhor, que é luz, fortaleza e vida para a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto do Evangelho neste dia 17, onde Jesus quer saber a opinião dos outros
e também a opinião dos que estavam mais próximos dele, seus discípulos, a respeito dele. Primeiro Jesus diz: quem dizem que eu sou? E aí os apóstolos apresentam a infinidade de ideias a respeito dele. Aquilo que eles ouvem por aí falando. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, um dos profetas. Como hoje existem inúmeras informações a respeito de Jesus, maneiras de pensar a respeito de Jesus, como uns dizem que ele foi um revolucionário, outros dizem que foi apenas um homem bom, que foi massacrado pelas estruturas do seu tempo. Alguns dizem que foi um grande político. Alguns querem dizer que nem mesmo existiu esse homem chamado Jesus. E assim existem inúmeras definições ou impressões a respeito de Jesus. Mas Jesus faz uma segunda pergunta, que é a mais importante e crucial. Como quem diz: já ouvi a opinião de todos aí fora, que vocês me colocaram. Mas e para vocês? Quem sou eu? É a pergunta que ele fez àqueles discípulos e faz a nós também. Para você, quem eu sou? O que eu represento para você? Qual é a importância que eu tenho na sua vida? Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Tu és aquele a quem nós esperamos. E Jesus elogia Pedro por tê-lo reconhecido assim. Pedro é o porta-voz daqueles outros discípulos. Afirmou aquilo que os outros também esperavam e acreditavam. A pergunta que ele faz para mim e para você: quem eu sou? Qual é a experiência que eu tenho de Jesus que eu posso manifestar? O que ele significa para mim? Qual a importância dele na minha vida? Com toda liberdade, podemos nós, como Pedro, reconhecê-lo como o Senhor, como o Messias, como o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador da humanidade? Essa deve ser a resposta do nosso coração. No entanto, é preciso prestar muita atenção. Temos que viver e pensar segundo Deus, não segundo nossas opiniões vagas. Pedro fez uma grande profissão de fé. No entanto, quando se falou de sofrimento perto dele, ele rejeitou a possibilidade. Enquanto Jesus falava de coisas bonitas e gloriosas, Pedro afirmou: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas Jesus diz: olha, eu sou o mesmo, mas eu estou indo para Jerusalém. Lá vou ser entregue nas mãos dos judeus, vou ser maltratado, vão me matar. Mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Pedro parece que não escutou Jesus falar que ia ressuscitar, porque se apegou ao sofrimento e por medo começa a dizer: não, Senhor, isso não vai te acontecer. Não é essa a tentação também no nosso tempo? De querer servir a Deus somente nos momentos bons? De querer estar do lado de Deus nos momentos bons e desanimar dele no momento de sofrimento? Quantos não viram as costas para Deus quando chega o sofrimento e as dificuldades? Quantos não viram as costas para Deus como se tivessem sido abandonados por Ele no momento das dificuldades? Meu irmão, minha irmã, é sobretudo no momento do sofrimento, da dificuldade e da perda que nós somos provados a fazer a profissão de fé de Pedro, ao dizer: tu és o Messias, tu és o Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não vou temer,
porque o Senhor, o Cristo, está comigo. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu nem o sinta, mas eu sei que Ele está comigo. Oxalá, meu irmão, minha irmã, tenhamos essa sensibilidade de afirmar a experiência que temos de Deus, quem Ele é para nós, quem é Jesus para nós. Mas, sobretudo, com convicção, afirmar essa experiência nos momentos mais difíceis da vida que podemos passar durante nossa existência. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa